Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, um assunto diferente. Um dos principais artifícios para o combate a doenças em todo o mundo, as vacinas, estão também no núcleo dos principais debates sobre tratamentos medicinais mais efetivos. Ao longo da história, elas foram responsáveis por reduzir expressivamente a incidência de diversas doenças, como poliomielite, sarampo e tétano. E por isso, o nosso tema de hoje é vacina. E para me ajudar a começar a falar bem sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, né? Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia. Marcelo, atualmente a vacina é considerado o tratamento com o melhor custo-benefício quando falamos em saúde pública. Exatamente, Glaucia, e nós vamos falar melhor sobre isso ao longo do programa. Os primeiros vestígios do que conhecemos hoje como vacina estão relacionados ao combate à varíola, ainda no século X, na China. Mas foi em 1798 que, pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner, a vacina foi criada. Foi a partir de relatos ouvidos por ele de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido contato com a varíola bovina de menor impacto no corpo humano, que ele decidiu fazer um experimento e introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos, percebendo que os relatos tinham de fato uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de variolae vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Interessante, né? Muito. Vamos conversar mais sobre isso, Marcelo? Vamos sentar aqui. Primeiro, para a gente começar, o que são vacinas? As vacinas, elas são insumos que a gente injeta no organismo para poder estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos contra doenças específicas. Então, elas podem conter partes de vírus, partes de bactérias, proteínas ou mesmo vírus inativados, que vão estimular o nosso sistema imune a combater aquilo que é o causador de doença, o patógeno que a gente fala. Marcelo, qual a importância da vacina quando nós falamos primeiro em saúde pública? A vacina ela tem um papel muito grande no combate e no controle das doenças, no que a gente chama de prevenção primária. O que é uma prevenção primária? É quando a gente faz um estímulo e é capaz de prevenir o adoecimento antes que ele exista. Então, eu não tenho gripe, por exemplo, tomo a vacina da gripe, eu fico protegido e eu tenho a prevenção a ter ou a contrair a gripe. Eu tenho a propensão, por exemplo, a ter sarampo, cachumba, rubéola, tomo a vacina, eu fico protegido contra o adoecimento do sarampo, da cachumba e da rubéola. Então, a vacina em saúde pública ela é especialmente determinante para você fazer um controle populacional em relação a um tipo de adoecimento, reduzir os custos do Sistema Único de Saúde, no nosso caso, e otimizar o alocamento de recursos. Então, pense você em relação a poliomielite, que foi uma doença bastante importante ao longo da nossa história do sistema de saúde no Brasil, a gente consegue evitar o adoecimento antes que ele exista e, consequentemente, evitar os custos em relação às complicações, em relação à mortalidade, em relação às complicações de adoecimentos que vão ser decorrentes pelo uso da vacina. E elas já ajudaram a erradicar muitas doenças, né? Vamos falar sobre isso? Ajudaram a erradicar, como a poliomielite que a gente acabou de comentar nesse bloco. É muito importante a gente lembrar que a vacina já foi causa de muita discussão e de muita briga. Como a gente tem tido recentemente em relação aos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo, a vacina já foi odiada por muitos, atribuída a diversas outras causas de doenças, como o autismo, que é um assunto que a gente trata aqui no Hora da Saúde, mas a verdade incontestável é que a utilização de vacinas possibilitou a chegada da humanidade até aqui, a erradicação de muitas doenças e a proteção em massa contra adoecimentos que são evitáveis, causas de mortalidade que podem ser totalmente evitadas a partir da vacina. Né? Já teve muita manifestação, né? Muita gente contrária, sim, muitas charges, né? Picada obrigatória ao longo da nossa história, mas nos ajudaram bastante. Exatamente. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro,
uma revolução que começa, que é a revolta da vacina, justamente por conta desses mitos, como se a inoculação daquilo que é o agente causador da doença fosse gerar o adoecimento e com isso matar a população, mas na verdade você quer estimular o sistema imune com partes daquilo que é causador da doença para evitar esse adoecimento, na verdade. Então a vacina ela tem um caráter preventivo e o melhor tipo de prevenção, que é a prevenção antes que a doença exista, antes que ela possa ocorrer, ou seja, uma prevenção primária. Marcelo, no Brasil, como é que funciona o Plano Nacional de Imunização e como o Brasil se tornou referência nesse assunto? O Brasil, ele, por conta da estrutura do Sistema Único de Saúde, tem essa característica de fazer a vacinação e adotar essa estratégia como prevenção primária de muitas doenças. A gente tem uma das carteiras de vacina mais ricas do mundo no sentido de ofertas no calendário vacinal pelo Sistema Único de Saúde. E a gente vai incorporando essas vacinas de acordo com a prevalência das doenças. Então, quanto mais prevalente, mais vale a pena você investir em pagar pela vacina para que você reduza a prevalência da doença, e a gente tem que fazer uma conta. Por exemplo, o que sai mais em conta para o Sistema Único de Saúde? Pagar a vacina para todo mundo, e aí você diminuir a prevalência da doença, ou você bancar o tratamento da doença quando ela não pode ser evitada por vacina ou pode ser evitada por vacina. E aí, de modo geral, a gente investe na prevenção primária. Sai mais barato para o Sistema Único de Saúde comprar vacina, que em larga escala é cara, mas sai mais em conta você investir nisso do que pagar a complicação dos adoecimentos quando essas doenças são altamente prevalentes. Então imagine que a dengue, como é no Brasil, se a gente tivesse vacina disponível no Sistema Único de Saúde, os custos para o Sistema Único de Saúde talvez fossem menores com a utilização da vacina do que com o bancar o adoecimento e as complicações dele pelo Sistema Único de Saúde. Então é uma questão de otimização do recurso. Eu tenho um dinheiro limitado, faz mais sentido eu empregar esse dinheiro na prevenção do adoecimento do que no tratamento das suas complicações, porque são doenças altamente prevalentes. O que é isso? Quer dizer que elas acontecem muitas vezes na nossa população. Agora, doenças que são pouco prevalentes, dentro da conta da saúde pública, não faz muito sentido eu investir em vacina, porque talvez essa vacinação não evitasse, ela saísse mais caro do que eu bancar o tratamento específico de alguns adoecimentos. Marcelo, você falou que o brasileiro tem uma das carteiras mais ricas de vacinação. Quais as vacinas presentes nessa carteira e como funciona o nosso calendário de vacinação? A gente tem as carteiras que são para criança, para quem nasce, e a gente tem a carteira de vacinação do adulto. Vamos começar pelas crianças, então. Então, a gente tem várias doenças que são cobertas dentro da carteira de vacinação das crianças, como a meningite, como a vacina para hemófilos, a vacina para meningo C, a vacina para hepatite B, para tétano, para sarampo, cachumba e rubéola, difteria. Agora me fugiu, a gente tem mais algumas vacinas da gripe na época de campanha e rotavirose. Então a gente cobre as crianças com essas vacinas. Já a carteira do adulto ela é diferente. Então eu preciso pensar no indivíduo adulto como alguém que já passou às vezes pela campanha de vacinação. Então a gente teve a inclusão recentemente do HPV, da vacina do HPV para meninos e meninas. Então, quem já passou, por exemplo, dessa faixa etária, não vai receber pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem que pensar que a conta da vacina é sempre pensando na saúde populacional e de longo prazo. Então, às vezes a gente vai pensar assim, nossa, mas eu estou sendo injustiçado porque eu não recebi essa vacina. Mas, na verdade, a gente está pensando no longo prazo e como uma política de Estado, não como uma política de governo, né? Pensando na alocação dos recursos da melhor maneira possível ao longo do tempo. Já para o adulto, a gente vai ter hepatite B, tétano, febre amarela, gripe na época de campanha, de acordo com a faixa etária. A febre amarela faz parte das vacinas da infância. E a gente tem que lembrar das gestantes com o caso da rubéola também. Então vai variar,
O tipo de vacina do tétano também varia, de acordo com se é grávida ou não, para ter ou a questão acelular, que é a que a gente usa na grávida, ou se é a vacina comum. E algumas vacinas não estão nesse calendário, mas a gente pode tomar para prevenir algumas doenças, como é o caso da herpes também. Sim, ou como o caso do HPV, por exemplo, para quem está fora da faixa etária. A gente tem vacina hoje para dengue que não está aprovada para uso pelo Sistema Único de Saúde, mas que eu posso encontrar em algumas clínicas particulares. Se eu já passei da faixa etária da meningite, por exemplo, com a meningo C, eu posso tomar ela também de uso livre. Marcelo, e como eu fico atento? Eu tenho que ficar atenta à minha carteirinha de vacinação? O que eu tenho que observar? Sim. Onde eu tomo as minhas vacinas? Na unidade básica de saúde. Então, o melhor lugar para você se informar é na unidade básica de saúde. Vai depender da faixa etária, né? Então, por exemplo, quem pode tomar a vacina de sarampo na época da campanha que teve recentemente, por exemplo, quem vai tomar a vacina de febre amarela quando teve a campanha recente também, de acordo com o aumento dos números de casos, quem vai tomar a vacina da gripe anualmente, a gente tem grupos prioritários, então eu preciso ficar atento a isso e eu preciso levar minha carteira de vacinação lá na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, em alguns momentos, a gente, às vezes, não tinha a vacina da hepatite B disponível, dependendo da idade que eu tenho. Mas eu posso hoje ter direito a ela e vacinar, porque ela faz parte do calendário do adulto. Uhum. Às vezes, hepatite A, por exemplo, é uma coisa que a gente só vacina na infância, rotavírus também. Então, eu posso levar e aí eu não vou ter acesso a essa vacina, porque já passou do meu tempo. E a mesma coisa para crianças, né? Então, às vezes eu vou ter passado da fase de vacinação, da cobertura, eu não vou completar o calendário com aquela vacina, né? Já passou da faixa etária em que aquilo traria benefício em termos de saúde pública. A gente tem que lembrar que a conta para vacina, ela nunca é pensando só no indivíduo, ela é pensando no coletivo. Marcelo, muitas pessoas, muitos adultos, né? Porque com a criança é diferente, a mãe normalmente guarda, a mãe é o responsável, mas muitos adultos não têm mais carteirinha de vacinação. Como proceder nesses casos? Eu preciso procurar a unidade básica de saúde. Dependendo da época, da idade que eu tenho, que eu comecei a me vacinar, o sistema hoje ele é unificado, então eu consigo ter acesso às informações para tomar as vacinas que são faltantes, para completar meu calendário vacinal. Se eu moro no mesmo município há muito tempo, então ali existe um controle que pode me auxiliar a fazer a cobertura do meu calendário vacinal. Agora, se eu perdi o meu cartão, não tenho informações, eu vou tomar algumas vacinas de novo, como é o caso da hepatite B, por exemplo. Marcelo, mas é importante que a população tenha consciência sobre a importância das vacinas? As vacinas são importantes ainda hoje? Sim, é muito importante que a população tenha consciência disso e que se vacine e que procure saber e se informar para poder ter o seu calendário vacinal completo, justamente porque traz benefício de proteção individual e proteção coletiva, né? Quando a gente pensa em vacina, a gente está pensando no melhor jeito de se evitar de adoecer, porque eu vou ficar protegido e se eu vier a adoecer, eu vou estar protegido contra formas graves. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? Digo mais contribuição aqui no programa. A gente se despede do Dr. Marcelo agora. No próximo bloco, Marcelo, a gente recebe o Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Castro, ele que é infectologista do Hospital de Amor, para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Glaucio, é sempre um prazer e é muito bom a gente poder contar com a ajuda de um especialista para poder conversar com a gente melhor sobre vacinas, um tema que é tão importante, tão relevante para você que está em casa, que nos assiste agora. Então, Marcelo, obrigada mais uma vez. É sempre um prazer, Glaucio. E você aí de casa, continue com a gente no Hora da Saúde. Daqui a pouquinho, a gente se despediu do Dr. Marcelo agora, mas daqui a pouquinho a gente recebe o Dr. Paulo de Tarso e eu espero você também.